5 de outubro de 2022, nesta quarta-feira, a Igreja celebra a memória facultativa de São Benedito, o Negro, religioso. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus, nos reunirmos mais um dia na presença do Senhor. Vamos iniciar esse nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar nesta quarta-feira, dentro da memória de São Benedito, a primeira leitura proposta pela liturgia da Igreja, Gálatas 2, do 1 ao 2, do 7 ao 14. Irmãos, 14 anos mais tarde subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim foi confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje celebramos a memória de São Benedito, o Negro, ou ainda o Mouro, também é assim cognominado. São Benedito nasceu na Sicília. Ele era filho de escravos africanos. Mudaram-se para a Sicília e ele lá se fez eremita franciscano. Mais tarde, por decreto papal, ele foi obrigado a viver em convento e não mais no eremitério. Lá no convento agora, São Benedito dedicou-se a trabalhos humildes, sabe aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, da limpeza, da cozinha. Mas Benedito chegou a exercer cargo de superior, mesmo não sendo sacerdote.
e depois voltou novamente para os trabalhos na cozinha. Por isso é chamado o Santo Cozinheiro. Algo muito importante na vida de São Benedito é que ele chegou a ser superior e de superior passou a ser cozinheiro. Uma pessoa que sabia lidar com o poder, que não exercia o poder com prepotência, arrogância, com desprezo dos demais. De superior a cozinheiro, de faxineiro a superior. Olha o exemplo de humildade. E nós ouvimos hoje esta leitura que se encaixa também com a memória que nós estamos a celebrar. São Paulo, apóstolo, ele está anunciando o evangelho entre os pagãos, ou chamados também gentios, mas ele não faz por conta própria. De maneira muito humilde, Paulo vai até Jerusalém para se unir e pedir a aprovação dos outros apóstolos, Cefas ou Pedro, Tiago e João. É muito interessante a comunhão, a unidade, a união destes apóstolos. Ele não faz nada por conta própria, ele vai até os apóstolos para que eles confirmem a sua missão. Assim é a Igreja Católica. Não é uma igreja que nasce do que uma pessoa ou outra acha. Não é uma igreja que evangeliza segundo o critério ou o ensinamento de uma pessoa ou de outra, mas é uma igreja que anuncia confirmada pelos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, que por consequência, ensinamentos tais que vieram do próprio Cristo. O texto de hoje depois vai dizer que Paulo, o mesmo que vai pedir a aprovação de Pedro, num outro episódio, dá bronca em Pedro. Porque Pedro começou a desprezar os pagãos quando Pedro foi até Antioquia. Por quê? Para não se indispor com os cristãos judeus. Porque achavam que os pagãos tinham que viver as regras, as leis judaicas. E aí Paulo diz assim, olha Pedro, nem você vive como judeu, porque você quer obrigar os pagãos a viverem como judeus? Um grande ensinamento para nós também, porque às vezes nós queremos que as pessoas se adequem às nossas regras, ao que nós queremos, ao que nós pensamos. Às vezes achamos ter a razão de tudo e no fundo não temos razão de nada. Nós temos de entender que o outro é diferente de nós e que precisa ser respeitado, acolhido. É evidente que a verdade e a palavra de Deus, ela é única para todos. Mas cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua individualidade, que precisa ser respeitada nessa caminhada de conversão. Não é verdade? Meus queridos filhos e filhas, seguindo o exemplo de São Benedito, o santo humilde, que de cozinheiro foi superior, de superior foi cozinheiro, e isso não lhe impediu de manifestar a santidade, a amizade, a intimidade com Jesus. Também seguindo o exemplo de Paulo, que se recomenda aos apóstolos, não faz tudo por conta própria, do jeito que bem entende, mas vai até os apóstolos para que seja provado por eles. Aprendamos também a considerar o outro, a trabalhar com o outro, a saber que nós não estamos sozinhos. Reverencie as pessoas, reconheça o valor das pessoas. Muitas pessoas fazem tantas coisas para nós e às vezes nós vivemos como se elas tivessem obrigação de fazer e elas não têm. O reconhecimento, a gratidão, uma palavra de agradecimento, de gratidão, enobrece, edifica as relações. Com humildade nós crescemos
à estatura de Cristo. Aprendamos com São Benedito, aprendamos com São Paulo, apóstolo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.